Bem-vindos, bem-vindas à nossa reflexão no tempo do coronavírus. Gente, o brasileiro precisa mesmo ser estudado pelos aliens. Percebe? Olha só que interessante. Nós estávamos fazendo a coisa correta. Diferente de outros países que sofrem hoje com a Covid-19, né, ou coronavírus, como é mais conhecido, o Brasil, no início da doença, tomou uma decisão, nossas lideranças, nossas autoridades tomaram uma liderança e a população atendeu a essa dinâmica do isolamento social, que algumas pessoas conhecem como quarentena. Interessante. Ao tomar essa decisão, o Brasil fez uma coisa muito, muito importante. Reduziu o que seria a contaminação, digamos, global, que é aquela que eleva a curva numa sistemática em que a pandemia domina todos os sistemas de saúde e nós não temos condições de controlar, ou seja, de atender a população dinâmica, demanda por oferta, que seria mais ou menos assim. Muitos doentes para ocupar UTIs, para ocupar leitos, e nós não tendo esses leitos, essas UTIs, automaticamente o sistema de saúde colapsa e nós não damos conta de atender. Percebe uma coisa interessante? O Brasil toma uma decisão de, ao fazer a quarentena, ao segurar as pessoas em casa, ao pedir a sensibilidade de cada cidadão, de cada cidadã que pudesse ficar em casa, o Brasil automaticamente faz a curva, ao invés de ser assim e automaticamente colapsar o nosso sistema de saúde, ser assim, uma curva achatada. Beleza. Para refletir como a gente é confuso. Agora nós resolvemos tomar uma decisão inversa. Nossas lideranças principais desse país, que controlam a política desse país, sobretudo na presidência da República, resolveu então pedir que os comerciantes pudessem abrir suas portas e que as pessoas voltassem à sua vida, abre aspas, normal, isolando tão somente os idosos, inclusive deixando as crianças voltarem para as escolas. Olha que coisa mais estranha que a gente precisa analisar. Gente, nós temos, parece que, uma mania esquisita de fazer o errado. Eu acho que está na nossa, alguma coisa na nossa, não seria genética propriamente dito, mas talvez na nossa, no nosso senso comum, não sei, nossa mentalidade colonizada, não sei bem explicar porquê, a gente adora uma corrupção, nesse caso uma corrupção moral. Porque veja, o Brasil estava sendo elogiado pelas nações porque fazia o correto. A Inglaterra, para vocês terem um exemplo, tomou essa decisão lá atrás, de querer controlar o coronavírus a partir de uma lógica, digamos assim, no mínimo controversa. As pessoas se contaminariam pelo coronavírus, numa totalidade, automaticamente a população ganharia digamos assim, a imunidade coletiva frente à doença. A decisão foi tão errada que hoje essa doença é tão, com todo respeito aqui, maldita, que hoje até o príncipe Charles da Inglaterra está contaminado com coronavírus. As autoridades da Inglaterra, vários ministros, inclusive o primeiro-ministro Boris Johnson, também deu positivo para o coronavírus. Percebe? Na Itália, que eu não vou nem entrar muito no assunto, são milhares e milhares e milhares de mortes. Por quê? Porque tomou a decisão de não fazer o isolamento lá naquele instante, lá no primeiro momento do coronavírus. Ao não tomar essa decisão, ao tomar uma decisão de promover a quarentena, depois que a doença já estava alastrada, eles hoje contabilizam os seus mortos. Imaginem você, se você tivesse que ver um parente seu tendo que ser conduzido aos montes com outros cidadãos, com outros seres humanos, em caminhões de militares para ir ser cremado sem sequer ter a despedida de um familiar. Tentem imaginar a dor dessas pessoas. Exatamente por quê? Porque não fizeram o que era correto, que era o isolamento social. Nós, estranhamente, resolvemos fazer o inverso. Agora que nós estamos tendo um certo controle sobre a doença, sobre o coronavírus, nossas autoridades simplesmente resolveram, parte delas no caso, né, os mais translocados, resolveram que pode liberar a população. Ou seja, estamos fazendo o caminho inverso. Enquanto o mundo começa a parar, colocar a população mais dentro de casa, no isolamento, nós resolvemos então, portanto, liberar a nossa sociedade. Eu, sinceramente, fico tentando entender qual é a lógica dessa matemática. Ela não fecha para mim. Acorda, gente, acorda. A pandemia é violenta. Só que ela mata no silêncio. Ela mata sem que a gente perceba. Mas enquanto a gente fica na nossa zona de conforto, achando que a gente já pode passear nos parques,
e fazer nossas compras normalmente no shopping, a gente não está percebendo que a tendência dessa curva, a tendência dos milhares e milhares e milhões de contágios é cada vez mais aumentar. Os cientistas do mundo inteiro estudaram, tanto no Brasil como em outros países, a projeção de mortes para nosso país. Em torno de 2 milhões de pessoas podem morrer em virtude do coronavírus ou porque tentaram, uma pessoa sofreu um acidente de carro, um AVC, ou mesmo um ataque cardíaco e precisou de uma UTI, precisou de um leito hospitalar. Ao chegar lá, tem um monte de gente entubada ou usando os respiradores pulmonares, automaticamente ocupando um leito. O que acontece? Morre por coronavírus ou morre por outra doença. 2 milhões de pessoas. Vamos torcer para que nenhum seja um parente seu ou um parente meu, que não seja nenhuma pessoa que a gente tanto gosta, que a gente tanto afeto nutre, porque a dor é incalculável. Para que a gente não faça isso, eu faço um apelo a cada um de vocês. Fique em casa. Não tente apostar, não tente comprar briga com esse coronavírus, com esse vírus, com essa pandemia. Não tente comprar essa briga. Nós não vamos sair vitoriosos se não tivermos sabedoria. Sabedoria. Se nós não ouvirmos as vozes dos cientistas, das lideranças, as autoridades políticas que já cometeram o erro e que agora estão tentando consertar em seus países, ou mesmo a própria população que manda os seus testemunhos dos seus entes mortos em outros países. Não repitamos as tragédias de outros países. Não queiramos as milhares de mortes que já acontecem na Espanha, que já acontecem no Irã, que já acontecem nos Estados Unidos, na China, ou mesmo de maneira muito grave na Itália e cada vez aumentando mais na Inglaterra. Não queiramos isso para a nossa vida, para os nossos parentes, para a nossa população, para o nosso povo. Então, por gentileza, atenda a este apelo. Fique em casa, mantenha-se no isolamento social. Já passa. Já passa esse vírus. Seu emprego, depois você recupera. Ou, se a gente brigar corretamente, o governo vai dar sustentação para os nossos salários enquanto a gente está em casa, se a gente lutar por isso. Você é empresário, a economia recupera. Depois a gente recupera isso. Ou, se o governo olhar, ele consegue resolver o problema para a sua empresa enquanto está parada. Mas não pague para ver. Não aposte nem com a sua vida, nem com a vida dos seus entes queridos. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Forte abraço a todos e a todas.